de forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, Luiz Diego aqui gravando para vocês mais um podcast. E aí, quer construir? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, certo? E não esquecer o CCC, curte, comente e compartilha. Hoje, recebendo dois nobres colegas aqui da nossa geologia, Ângelo Diego e Danilo Monteiro, satisfação tê-los aqui presente. Conte mais um pouquinho da apresentação de vocês para os nossos telespectadores. Boa tarde, queria agradecer o espaço e também parabenizar a iniciativa. Eu acho que trazer essa informação e trazer convidados que atuam no nosso estado e que têm alguma relevância em algum tipo de comunidade, como no nosso caso aqui na parte de geologia, é um grande avanço em relação à contribuição das informações que a gente está para trazer na parte de geociências, que é um termo até retrógrado, mas a gente continua usando porque o CREA traz, mas isso. Na parte de geologia, na parte de engenharias e na parte também de todas as ciências que estão dentro do CREA. Eu queria falar um pouco da parte de geologia, como eu cheguei a esse nicho e o que me fez realmente a gostar dessa área. Eu tenho meu pai, que ele é técnico de geologia e mineração na Petrobras, ele sempre foi uma inspiração para mim. Só que eu não era dessa área, né? Eu era da área de computação. E o mercado, ele é bem dinâmico, ele acabou modificando um pouco. E eu acabei indo para esse ramo de geologia, acabei entrando... Mas essa ideia assim, de vou ser geólogo, do nada assim surgiu? Eu sempre gostei muito da parte de mineração e da parte de rochas preciosas. Só que a gente pequena, a gente só tem acesso ali ao quartzozinho, talvez uma ágata, minerais que são mais comuns e não tem tanto valor agregado. E a partir daí eu fui gostando, fui vendo meu pai utilizando e mexendo ali com petróleo, trabalhando em plataforma, e achei que eu tinha um tino para essa área. Gostava muito de ambientes abertos, gostava muito de trabalhar com a natureza e gostava muito também de trazer um pouco dessa parte da economia. Foi realmente o que me encaminhou para essa área. E se apaixonou, está aí até hoje. Estou aí até hoje e espero continuar até meus melhores dias, né? A geologia agradece. E você, Danilo? Então, Ângelo, muito obrigado pelo espaço, por abrir o espaço do podcast E aí Quer Construir para a nossa área da geologia. Estamos aqui com o personagem, o presidente da associação, da AGESE. Já fui presidente nos anteriores também. Somos atuantes na nossa profissão, como empresários, donos de empresas de consultoria aqui também no estado de Sergipe e Nordeste. Eu comecei na geologia, eu conheci a geologia através de um tio meu que trabalhava na Petrobras também. Ele não era geólogo, mas convivia, trabalhou em plataforma, ele era químico. E sempre falava, disse que via em mim esse potencial para trabalhar na geologia. E quando cheguei à época da faculdade, na época, né, saindo ali da escola, foi quando abri o curso de geologia aqui no estado de Sergipe. Então, eu e o Ângelo nos formamos na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe. E desde então, a gente caminha aí, tanto profissionalmente, atuando na área, como também no sistema para desenvolver e melhorar para todos os geólogos aqui do estado. Dando sua contribuição, isso aí, né? Para quem não sabe, Ângelo, como Danilo falou, é o presidente atual da Associação dos Geólogos aqui de Sergipe. Danilo já foi também. Hoje Danilo é conselheiro do CREA daqui de Sergipe e também está como coordenador da Comissão de Ética também, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso daí. Me diga uma coisa assim, perante os cenários atuais da mineração, quais são os maiores desafios de ambos? Primeiro sempre vai responder aqui Ângelo, depois Danilo, para poder ter uma ordem aqui, ficar legal, senão ficar atravessando um ou outro tá aqui. Ângelo, me fala aí. Eu acho que o principal desafio hoje que a gente tem é trazer uma orientação mais voltada para os minérios que realmente tem no nosso estado,
que eles fazem uma contribuição maior para a área de construção civil, que são os minérios voltados da área de rochas sedimentares na área de construção civil, os agregados. Areia, saibro, argila, a parte de areia lavada, talvez ali uns agregados de brita, são os que realmente movimentam o melhor estado. A gente tem um hall de professores muito bons na faculdade, só que a expertise deles nessa parte de meio ambiente, nessa parte de minerais de construção civil, ela não está ainda caminhando na mesma velocidade que o mercado está absorvendo os profissionais hoje que se tem em Sergipe. Certo. Os profissionais hoje, realmente, eles atuam mais na geologia econômica para rochas voltadas para a construção civil e a parte de licenciamento mineral e a parte de a parte ambiental. São as partes que realmente hoje o Estado ele absorve mais. O maior desafio hoje é a gente tentar não só trazer essa realidade do cenário atual, como também trazer outros minerais que têm tanta importância ou até mais do que esse, que é a volta da retomada do petróleo aqui no estado, trazer também talvez algumas pesquisas voltadas para outros tipos de minérios, que são terras raras. Agora começou a corrida do nióbio, todo mundo está aí atrás de minerais para poder construir as baterias. Uhum. E trazer também um pouco a questão da rocha ornamental. Acho que nosso estado ele é bastante rico nesse cenário e a gente tem muito potencial, não só no Brasil, como também no mercado internacional, com a exportação desse material. Vai ter agora a fábrica aí dos chineses aí na Bahia, né? Possivelmente vai ter bastante procura do nióbio mesmo. Nióbio, não só esse, como também os agregados que o pessoal não usa, que seria o expurgo. Uhum. Danilo, sua visão aí. Só completando um pouco o que o Ângelo já explanou aqui com bastante excelência. Eu iniciei na geologia, após a minha formatura, na área de petróleo. Então, não tinha muita vivência na área de mineração. Inclusive, o curso de geologia da Universidade Federal de Sergipe, ele, na nossa época, né, da nossa formação, ele era voltado mais ao petróleo. Então, saí trabalhando no petróleo, passei 4 anos e depois vi que não era aquilo que eu queria para mim e voltei para Aracaju e abri minha empresa e comecei a trabalhar com mineração, porque foi o mercado que estava aberto. Então, tive que buscar cursos, me aprimorar na área de mineração, porque não foi isso que a gente foi formado na universidade. Então, a faculdade da teoria, né? Exato. A prática é o campo mesmo. A minha maior dificuldade na área de mineração foi me inserir no mercado. E acredito que ainda é a dificuldade de muitos jovens que saem da universidade, não só da área de geologia, engenharia civil, qualquer outra Então, isso aí dá até um gancho para a gente dar essa ligação e você pegar aí, você dar essa continuidade. Na sua carreira, né? Isso é certamente para a Ângela. Qual foi a visão que você teve que mudou hoje o geólogo Danilo, certo? E as experiências que você teve ao longo desse trajetório aí como geólogo também? Então, completando o que eu estava falando e já entrando nessa pergunta, a dificuldade foi me inserir no mercado, porque era um mercado, fomos da primeira turma e não tinha, graças a Deus, não tinha muitas empresas de geologia no estado, então o que aparecia, a gente ia se inserindo, tendo a ajuda dos amigos. O Ângelo mesmo, assim que se formou, ele foi trabalhar numa grande empresa aqui no estado, e quando ela precisava de alguns serviços contratados, ele me chamava para fazer, outros amigos em outras empresas também. Então, a dificuldade de se inserir no mercado foi grande, só que fazendo um bom trabalho, desenvolvendo boas relações com os clientes, a gente vai desenvolvendo e crescendo sempre, né? E a iniciativa de se inserir no conselho foi exatamente para galgar mais atribuições, porque como era um curso novo aqui no estado, profissionais novos, a gente perdia muito espaço para outras profissões que, de certa forma, não tinham atribuição para desenvolver as atividades da geologia, só que como o mercado cobrava, precisava e não tinha profissional, eles acabavam fazendo. Eu lembro que quando a gente estava lá no sistema, né, que Danilo também fez parte lá do sistema quando eu fiz, você falava para mim que às vezes tinha um geólogo que assinava por 16, né, empresas, sim. Né, por falta de profissional. Naquela época tinha aquela questão de 3+1, que acabou isso, mas naquela época era bem rigoroso, só que com a geologia era maleável justamente por falta de profissional. Falta de profissional.
Hoje em dia já tenho bastante. Viu? Não que somos velhos, né? Mas... E aí, Ângelo? Minha principal visão com relação a essa questão de desafio em si e a profissão é que a geologia ela vem se moldando muito com o mercado. Quando a gente saiu da formatura, a gente encontrou um cenário, no qual o Danilo mesmo explicou, que o mercado ele não estava ainda tão saturado, mas quando eu falo saturado, são de pessoas e não de qualidade técnica. Hoje nós temos pessoas a mais no mercado, só que mesmo assim o serviço ainda tende a ir para um lado que falta qualidade técnica, exatamente por esse elo entre faculdade e cenário que emprega os geólogos. Então, a principal visão minha que me fez seguir e também entrar no CREA foi não só auxiliar os meninos que já estavam lá, Danilo, Gustavo e outros geólogos também, até Moacir, Luiz Alberto, outros geólogos, outros profissionais que também tiveram lá como conselheiro, como também tentar não esquecer esse elo, que é o elo da nossa atribuição, que a faculdade dá, permite a gente assinar, e também o que o mercado vai exigir do profissional em si, trazer mais uma normatização desses relatórios, desses serviços, desses trabalhos, até mesmo uma padronização dos mapas. Quando a gente saiu bem cru, nossos mapas eles eram bem simplesinhos e eles foram melhorando com o tempo, mostrando frente de lavra, mostrando outros elementos gráficos que são necessários no mapa. Ô Danilo, já que você tinha comentado aqui, a gente já falou até do sistema, o que foi que levou você a fazer parte dentro do CREA, certo? E depois lá, o que você também motivou você fazer mais parte também, questão ir à frente, não só como conselheiro, e sim como presidente também da AGESE? Então, na verdade, assim que eu me formei, muitos dos nossos professores, eles faziam parte, eram presidente da AGESE, era da diretoria, então eles que acabavam chamando, vamos fazer parte da associação, até um incentivo para os novos geólogos que estavam chegando no estado, né, se formando, fazer parte da associação para não deixar ela, digamos, morrer, digamos assim, porque eles também estavam se aposentando, mas deram uma contribuição enorme e a gente via a necessidade exatamente de contribuir para o desenvolvimento da nossa classe, porque a gente somos uma classe pequena, não tem como negar isso, dentro do estado, né, a engenharia civil, dentro das engenharias, a engenharia civil aqui domina, eu acredito que a geologia está ali junto com a engenharia ambiental, a engenharia florestal, está na base. Não que tenha menos importância. Predominantemente, né? Eu acho que a civil representa dentro do sistema uns 70%. Exato. Então, a gente via essa necessidade de fazer alguma coisa para valorizar a nossa classe. E fui convidado por esses professores, adentrei na associação como diretor, acho que desde 2014, eu me formei em 2012, 2014 eu entrei na associação e de lá para cá, Ângelo foi presidente em 2018, se eu não me engano, em 2020 eu assumi, fui até 2 mandatos também, 4 anos na associação. E vendo essa necessidade de ter pessoas atuantes também dentro do CREA, não só na associação, coloquei meu nome e estou lá como conselheiro há 5 anos, desenvolvendo um trabalho, acredito que bom, também satisfatório. Ângelo está como meu conselheiro suplente. E essa tentativa de reciclar, porque a geologia é muito dinâmica. E como aqui esse podcast, e aí, quer construir? A geologia está muito ligada à construção civil, querendo ou não, sempre aqui no estado de Sergipe, principalmente. Sempre que a geologia, que a construção civil, ela dá aquele boom, a geologia sobe junto. Porque todo o material agregado da geologia, da construção civil para a construção, como o Ângelo já bem falou aqui, ele vem da geologia. Não só para explorar, mas para pesquisar, saber onde tem mais minerais, onde a gente pode explorar, e explorar de maneira consciente, para que também não venha causar danos ao meio ambiente. Ô, Ângelo, e o que você pode explicar para a galera aí, o que pode esperar da AGESE para os geólogos? Eu já fui presidente uma vez, no mandato, como o Danilo citou, de 2018 até 2020. Eu acho que, pertinho do final do meu mandato, eu tive que encaminhar em outros desafios, fui morar no exterior e acabei deixando alguns projetos que eu iniciei parados para poder serem retomados. E o que o pessoal pode esperar é um empenho mais direcionado para trazer essas tecnologias que existem hoje, que auxiliam e facilitam a vida do geólogo,
para trazer em maneira de reciclagem até cursos, porque quando a gente está na faculdade, acho que o contato que a gente teve lá da parte digital mesmo foi alguma coisa pouca de geoprocessamento, uma introdução e talvez alguma coisa de krigagem na parte de estatística para a gente poder fazer um mapa com a densidade de pontos. Só. A gente não chegou a utilizar a questão de drones, não chegou a utilizar a questão de softwares para topografia, aí não chegou a utilizar essa questão de cálculo de cubagem com fotografia, fazendo adensamento de pontos. Então, eu acho que esse momento agora é um momento que a gente tem não só para facilitar a vida do profissional, como também com a ajuda da Mútua, do CREA e até outros afiliados aí, a gente conseguir recursos para trazer esses cursos que são tão importantes para a gente. Eu pretendo já de agora trazer a questão da tabela de honorários. Você sabe a realidade da engenharia civil, sim, como também tantas outras. O profissional sai cru, sai verde, ele não sabe fazer um orçamento, ele não sabe quanto custa o serviço. E o que acontece? Acaba prostituindo o mercado. Porque ele quer ter visibilidade, só que ele não pode cobrar o preço que o outro profissional de mais tempo já está cobrando do mercado. Ele tem que baixar um pouco, tá? Mas vamos baixar a régua até quanto? A nossa função tem que ter uma base, né? Um mínimo. Isso, a nossa função como associação é trazer um nivelamento para que não fique de graça, mas também que não fique tão alto para quem está chegando agora, com pouca experiência, poder mostrar o seu serviço. Danilo também, como eu, a gente trabalhou de graça. Danilo acho que trabalhou 6 meses, eu trabalhei 1 ano de graça. Para a gente começar a aprender a mexer com ferramentas, eu trabalhei na parte de peneiramento, fazendo a parte de engenharia civil, e a partir daí eu fui galgando o meu conhecimento. E é isso que eu quero agora trazer nessa presidência, nesse biênio que eu vou ficar até aí 2025, para os profissionais. Eu dou parabéns de vocês, né? Ambos foram e está sendo excelente presidente, excelente gestão. A AGES sempre foi uma associação bem ativa dentro do nosso sistema. Eu que já faço parte também há algum tempo. Comecei pela BENC, né? E hoje estou pelo Clube de Engenharia. Então, vejo que vocês estão de parabéns e o caminho é esse mesmo. Cada vez mais valorizar a nossa profissão e a de vocês, no caso, geologia. Obrigado. Só rapidinho, aproveitando, fazer uma propaganda aqui. Pode fazer. E agora, dia 26 a 28 de fevereiro, vai ter um evento, a primeira semana de Geologia do Estado de Sergipe, que foi um projeto que eu fiz no meu último mês de gestão, e Ângelo encabeçou agora, está colocando adiante. Vai ser na Sebrae, então convidar aqui todos os geólogos ou profissionais de outras engenharias que tenham curiosidade de participar do evento. É um evento totalmente gratuito. Certo. E que ocorre como é que se inscreve? 26 a 28 de fevereiro. E como é que se inscreve? A plataforma é pelo Instagram da gente. Certo. E também pelo e-mail da associação. Vamos colocar no Instagram de vocês, na descrição, para vocês acessarem e terem a possibilidade de participar desse evento, na qual também farei presente lá. Ô Ângelo, desde o ano passado eu lembro que você vem desenvolvendo um software para poder contribuir dentro do sistema na parte de fiscalização. Conta aí um pouquinho para a gente aí como é que funciona esse software aí. Eu vou contar um pouquinho como iniciou a ideia para poder chegar até o produto. Certo. A gente sempre teve uma grande dificuldade na questão de fiscalização no CREA, e eu acho que isso aí é bem comum para todos, que é o seguinte: a gente acha que o CREA ele só fiscaliza e ele não orienta, e que talvez muitos profissionais estão pagando ali sua anuidade e não está tendo o retorno necessário que é preciso do CREA. Certo. Daí eu comecei a adentrar um pouco mais na fiscalização, perguntei a Danilo, perguntei a Gustavo. O Gustavo ele não está presente aqui, mas ele também já foi conselheiro. Como é que funcionava a fiscalização e o projeto do plano para poder fiscalizar na área de geologia? Nos deparamos com a situação seguinte: quando o fiscal, independentemente de ser do CREA, da ADEMA ou de qualquer entidade, ele vai fiscalizar qualquer obra ou qualquer área no interior, no município, ele chega com um CEP municipal, que não tem o endereço, não tem a localização, geralmente é um ponto de referência. E na área da gente é muito mais complicado de se chegar ao produto final de fiscalização. A partir daí, eu fiz um curso com os fiscais do CREA, para poder tentar trazer essa dinâmica para eles, o que enxergar, onde coletar as informações, e esperei um feedback. Em mais ou menos 3, 4 meses, eu achava que ia andar um pouco mais de uma lista que eu dei de fiscalização, e eles só conseguiram andar 4 ou 5 empresas. Daí eu cheguei, eu posso fazer uma automação em cima desse passo a passo aqui para chegar até o produto final. Daí eu comecei, junto com um programador chamado Benjamin, ele hoje mora nos Estados Unidos,
a desenvolver uma aplicação, é o EcoScan, que o que ela faz de primário? Ela faz o confronto das ideias entre o que se tem hoje de CNPJ cadastrado na NM com o seu projeto de pesquisa, um plano de pesquisa ou a sua seção de lavra, e confronta com o banco de dados dos CREAs. Cada CREA tem o seu banco de dados individualizado, ele não é o mesmo, mas aí de cara a gente já consegue fazer o quê? Já consegue identificar empresas que têm um projeto lá e não tem um cadastro aqui. Porque o que o programa vai identificar com isso? Ele vai pegar a empresa que não está cadastrada, ele vai, a partir disso, criar uma ordem de serviço para a empresa se manifestar em relação ao seu profissional técnico do quadro da empresa e ao profissional técnico pela execução daquela ação, ou um plano de pesquisa, ou até mesmo uma lavra a céu aberto sendo responsável técnico. O programa hoje, ele já está em etapa final, já está no close beta dele, está faltando só uma implementação para poder fechar o ciclo, porque além disso, que também foi outro problema que eu conversei com o Danilo, a gente detectou, uma vez que o fiscal do CREA chega no local, ele revisita a área para saber se depois de normalizado a empresa vai continuar sendo normalizada, a gente não tem essa visita cíclica. A gente tem só a visita geralmente por uma provocação, uma denúncia, vai e depois ele não volta a fazer isso. E não tem nenhuma automação para saber se ali, daqui a 6 meses, volta lá, daqui a 4 meses. Porque o que acontece? A gente que é profissional sabe, a gente começa o serviço se for projeto tranquilo. Mas se for execução de uma obra, a gente coloca a previsão de término daquela obra ali. Durante você vai ficar à frente. Isso. E esse tempo que você está ali, se você não der baixa na sua RT, você é o responsável por qualquer coisa que aconteça naquela obra durante a sua gestão. Só que se você der baixa durante esse tempo, como é que o CREA ou qualquer outra empresa vai saber que aquele tipo de empreendimento está sendo assessorado por um profissional? Então, o programa ele vai ciclicamente ficar fazendo essas releituras do que já estava sendo feito de aquisição de dados anterior. Então, assim, é uma ideia bacana, vai reenergizar o mercado, vai evitar a reserva de mercado, que Danilo muito bem mencionou, que tem profissionais, pela escassez, estavam pegando todos os serviços, e vai tentar também dar uma oportunidade maior para a gente e outras empresas, e até você mesmo, que está com a sua empresa em dia, regularizada, como um profissional, com tudo registrado. Então, nesse caso aí, o seu software ele não é especificamente apenas para a geologia, ele vai servir para todas as áreas, das engenharias, geociência e agronomia? A ideia começou para geologia, engenharia de minas e meio ambiente, seria para a engenharia ambiental, e a gente já está com planos de expandir para o banco de dados de engenharia civil, banco de dados de engenharia elétrica e o banco de dados de todas as entidades e todas as profissões que tem no CREA. Porque, inicialmente, a gente começa a procurar esses CNPJ, essas pessoas jurídicas, pelo KNAI de registro da empresa. Certo. Isso é aberto, é um banco de dados aberto. A partir do momento que a gente começa a detectar onde é que estão as informações de cada empresa, por exemplo, acho que engenharia civil é CEMUB, né? CEDUB. Aqui? É. Do Estado? Sim, do Estado. CEDUB. CEDUB. Então, todos os projetos, eles ficam lá. E o mais bacana que eu acho, assim, para um gestor e até mesmo a gente para acompanhar, é a gente abrir no mapa e saber, o seu projeto está lá, é sinalizado e está o status dele, em andamento, o laboratório liberado. Seria o CREA Sergipe. Isso, o laboratório seria o CREA Sergipe. Depois aí você vai começar... E aí eu vou tentar levar essa ideia também para outros estados, porque é um problema do Brasil, e ver aí realmente se a gente consegue impactar de maneira positiva essa parte da geologia e também as outras profissões. Interessante, muito parabéns pela iniciativa e colocar isso aí para abranger todas as engenharias, né? Que é muito deficitário isso aí. A questão até porque o nosso humano é pouco, né? Nosso corpo de fiscal são muito trabalhadores, mas é pouco, né? São poucos, salvo engano, são 11, agora quem tem? 11 fiscais. São 11. Então, assim, para poder abranger todas as engenharias, agronomia, geociência, por mais que o nosso estado é pequeno, mas é muita coisa, né? Para poder dar conta. Então, você fazendo isso aí, vai facilitar bem a vida deles. Queria agradecer aqui nossos patrocinadores, a 3D Engenharia, está pensando em construir obra residencial, fala com o Daniel Diniz, vamos deixar aqui na descrição. Queria agradecer aqui a Geobras, aqui no meu colega aqui, Danilo Monteiro, aqui presente.
agradecer aqui o incentivo para a gente, precisando de serviço de mineração, Geobras. Queria agradecer também ao nosso barbeiro Marcelo, lá na Farolândia. Está pensando em fazer um corte de cabelo masculino ou uma barba, procura lá o Marcelo. Vamos deixar também aqui na descrição o perfil dele. Queria agradecer também a Soedes Engenharia, nosso colega Ed Clay, faz obras públicas. Queria agradecer também aqui a LDVL Construções Sustentáveis, no nome de Darlan. Queria agradecer a Aval Arquitetura, pensando em projetos arquitetônicos, procurar o Adestines. Vamos deixar também aqui a descrição do perfil dele. E agradecer a todos os patrocinadores. Bicho, Ângelo, com essa vivência de vocês e também Danilo, né? A globalização vem mostrando aí vários acidentes que vem acontecendo sem um profissional habilitado, né? Não só na engenharia civil, como também na área de vocês, na área de geologia. Qual a visão de vocês perante esses eventos? O que a gente pode se fazer para evitar esse tipo de ocorrência? Em primeira mão, acho que todo profissional que conhece o setor e sabe como funciona, ele não pode prevaricar quando ele tiver qualquer tipo de desconfiança em relação a uma obra, em relação até mesmo a um manejo de recuperação de um talude, ou então em obras de contenção. Ele tem que buscar saber se realmente está sendo feito e, se necessário for, chegar até o CREA, fazer a denúncia. Lá você pode fazer uma denúncia anônima. Muito provavelmente a equipe de fiscalização irá na região para ver se realmente existe um profissional habilitado para poder fazer a execução daquela obra e se existe por trás ali um arcabouço de projetos e relatórios que dão aí um subsídio para poder aquilo ser executado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente não pode prevaricar, porque da mesma maneira que a gente pode estar do lado lá executando errado, a gente também tem que aceitar que a gente é responsável tanto quanto se a gente estiver do outro lado aqui vendo o errado. E isso pode levar não só vidas, como também deixar um impacto significativo na sociedade e no meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente geralmente é o maior prejudicado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é tentar sempre trabalhar na prevenção e não apagando fogo. Eu acho que os estudos, Danilo mesmo sabe disso aí, os estudos eles servem para quê? Para a gente tentar vislumbrar um cenário pretérito à ocorrência de algum tipo de desastre. E não só na área de mineração, como também nessa área de escoamento, quando a gente leva em consideração a parte de contenções, a parte de taludamento, a parte de segurança no trabalho e a parte também de encostas em regiões que são ocupadas por pessoas de maneira desordenada. Você sabe muito bem, eu sei, que ultimamente com essa crescente aí das chuvas, muitas dessas áreas que são consideradas de alto risco, elas tendem a ser levadas e até mesmo atombadas por esses movimentos de terra, esses movimentos de massa. E o que a gente pode fazer é tentar alertar as comunidades desse risco, criar até mesmo na comunidade algum tipo de aplicativo, até o SMS, porque muitas daquelas pessoas não veem TV ou não estão vendo TV na hora do desastre, mas todo mundo tem um celular na mão, ele pode chegar ali. Hoje a internet, o telefone, ela chega bem mais rápido que uma televisão aberta. Tem uma aberta. amplitude muito maior que a televisão aberta e geralmente a TV ela chega depois que ocorreu, então ela chega para narrar ali e não para poder evitar. E o celular, a Defesa Civil faz até um papel bacana nesse lado. Ela sempre emite alertas, fortes chuvas, tantos milímetros, se preparar em zona de risco. Eu acho que esses são os dois principais pontos. Primeiro, viu errado, denuncia. Sua integridade ela vai ficar segura em relação à denúncia. E no segundo, de convívio mais social da gente, chegar nessas pessoas, ver essas situações ou zonas de risco e tentar fazer esse alerta com a comunidade. A gente teve aí Brumadinho, né, ultimamente, teve um tempo desse atrás, tem uns 10 anos, né? A gente teve também agora a Braskem, está acontecendo, né, a Braskem. A gente teve esse impacto aqui também na 13 de julho, quando fizeram aquele aterro ali para contenção daquela pista que estava já vindo a colapsar. Mas isso a gente vai deixar para outro podcast, que a gente vai aprofundar só nesse desastre que está acontecendo, né? E que aconteceu no Brasil. A título de curiosidade, Danilo, você falou aí que empresário, conselheiro, não sei o quê. Bicho, como é que você consegue conciliar tanta coisa? Presidente de AGESE. Conta aí como é que você faz essa mágica aí.
É bastante complicado, viu? A família sofre muito, reclama, porque a gente tem que se doar. Eu, particularmente, acredito que Ângelo, você também, como já foi conselheiro do CREA e pretende voltar um dia, que eu sei. A gente, quando coloca nosso nome, a gente coloca de verdade, né? Não coloca só para ter o nome lá escrito. A gente se doa nosso tempo, doa nosso trabalho. Então, não tem jeito. Era pela manhã em reuniões no CREA, pela tarde em reuniões na empresa, final de semana indo para campo, sábado, domingo, trabalhando, viajando, deixando a família em casa. Mas é gratificante. É gratificante quando você vê o resultado. Tive que saber dosar. Muitas vezes eu deixava o CREA um pouco de lado para focar na empresa, porque eu via que não estava indo legal. Quando eu via que estava se reestruturando, eu voltava minhas atenções para o CREA, para a associação. E poderia ter continuado, inclusive, como presidente da associação, mas eu acho que tem que ter um ciclo também. O Ângelo fez um bom trabalho antes de mim e agora tenho certeza que vai fazer um novo bom trabalho. Saí um pouco exatamente da diretoria, não quis colocar meu nome para participar na diretoria da GESE, para poder ter essa folga, né? Poder respirar um pouco e dar atenção ao meu trabalho, à minha empresa, mas sempre colocando à disposição para ajudar no que for preciso, com o Ângelo, com toda a diretoria da GESE. E no CREA, me disponibilizei para ser, esse ano, coordenador da Comissão de Ética. Então, é isso aí que eu até ia perguntar para você, né? Que tem pouca coisa para fazer, estou fazendo nada, vou pegar agora a coordenação de ética. Para quem não sabe, não conhece o sistema das câmaras, né? Aí vem as comissões. A comissão principal do CREA é a comissão de ética, né? E assim, qualquer coisa errada que um profissional cometa, passa por lá. E é uma grande responsabilidade, né? Essa comissão. Diga aí esse desafio aí dessa comissão. Bem frisado por você. É uma comissão permanente, é uma das principais comissões do CREA, de todos os CREAs. E eu tive uma vivência muito boa na comissão de ética, no meu último mandato como conselheiro, como membro, apenas como membro da comissão. E foi quando eu senti que realmente estava fazendo um bom trabalho. Porque, querendo ou não, na ética, você consegue desenvolver trabalhos para que beneficie a sociedade em si. O preceito do CREA, a função do CREA, digamos assim, é proteger a sociedade. E, protegendo a sociedade, fiscalizando, eu sei que muitos engenheiros reclamam por causa da fiscalização do CREA, mas é fiscalizando os maus profissionais que vai valorizar os bons profissionais, né? Falando mais sobre a ética agora, realmente, eu percebo dentro da comissão de ética que as faltas éticas que a gente se depara, os processos éticos que nos deparamos dentro da comissão de ética do CREA Sergipe, é mais por falta de conhecimento do Código de Ética. O profissional vem da universidade sem ter a mínima noção do que é ética profissional e acaba cometendo essas faltas éticas por simples desconhecimento do Código de Ética Profissional. Então, eu vou ficar apenas um ano como coordenador da Comissão de Ética. Eu pretendo desenvolver atividades nas universidades, fazer um convênio, chamar o engenheiro Dilson Luiz, que é o presidente do CREA, fazer uma parceria com as universidades para a gente poder levar cursos, os egressos, né? Levar palestras sobre ética profissional para esses alunos, para que quando eles cheguem no sistema profissional, eles já tenham uma noção do Código de Ética. Justamente. Além disso... nosso livreto de Código de Ética é tão pequenininho. É minúsculo. Né? É então, muito assim, prático, você lê em 2 horas, você consegue ler ele inteiro, então, entendeu? É fácil de levar, né? O conhecimento, justamente. Vocês, como geólogos, como é que vocês estão enxergando o mercado da geologia aqui em Sergipe? Olha, o mercado ele já foi mais atuante, principalmente quando a Petrobras estava mais incisiva e fixa aqui no nosso estado, porque muitos geólogos eles acabavam trabalhando ali com terceirizadas que estavam aí sendo subcontratadas pela Petrobras. Acredito que desse ano até 2026, mais ou menos, o mercado ele tende a crescer nessa área de petróleo, porque está voltando aí, tem a Carmon Energy, tem outras empresas, tem a Aneel, tem a TAG, são empresas grandes, são empresas bem consagradas no mercado e até internacionalmente, e eu acho que ela consegue dar essa movimentação. E no mercado da consultoria, eu acho que, como sempre foi, né? O mercado geralmente ele dita a regra em relação ao consultor que tem mais experiência ou que é mais técnico no que ele se propõe a fazer.
vamos dizer que tanto eu como você, como todo mundo, a gente tem um conhecimento raso em diversas coisas, mas tem aquele hábito de sempre fazer mais uma área dentro dessa parte de consultoria. Eu mesmo, eu trabalho muito hoje, muito mesmo, com a parte de mapeamento geológico e com a parte de licenciamento ambiental. Tem outros colegas da gente que trabalham com a parte de hidrogeologia, tem outros colegas da gente que trabalham com a área de sondagem, tem outros colegas da gente que trabalham na área de geofísica. Cada um vai se especializando nessa área e a gente começa a fazer uma rede de apoio onde nós mesmos começamos até a prestar serviço entre nossos próprios colegas. Eu acho que, nesse sentido, o serviço de qualidade que a gente tende a prestar, ele começa a ser sempre requisitado pelo mercado sergipano e pelo mercado até do Brasil. Então, assim, numa visão ampla, eu acho que a área de petróleo ela tende a melhorar e a área de consultoria ela tende a permanecer no mercado, aqueles que realmente sempre estão se atualizando em relação ao que se tem de mais novo em tecnologia. Tranquilo, massa, interessante. Pegando esse gancho aqui que Ângelo deixou aqui para a gente, Danilo, o que é que você diria para os nossos ouvintes, os jovens, para poder escolher a geologia como profissão? Então, eu acredito que não só a geologia, mas qualquer profissão, tem que gostar da área. Não adianta, vou fazer geologia porque me falaram que é bonito e eu vou fazer. Aconselho os jovens que estão escolhendo pela sua profissão ainda, né, que vai prestar vestibular, Enem no caso, que pesquise, que avalie certinho se é aquilo que ele acha que vai desenvolver com coerência, que vai desenvolver de maneira correta e se vai fazer ele feliz. E, óbvio, se não for, muda também, não tem problema. Completando o que a gente está falando sobre o mercado de trabalho, né, da geologia aqui no estado de Sergipe, como ele mesmo disse, teve um boom de 2008 a 2012. De 2012, o mercado de trabalho de petróleo em si caiu e o que entrou foi consultoria, foi mineração, foi meio ambiente, sempre puxado pela engenharia civil, pela construção civil, na verdade. Porque não é só a mineração que tem a mineração que leva esses agregados para a construção civil, mas tem os projetos de licenciamento ambiental para a construção de um condomínio, de um prédio, sondagens. Eu falando por mim, minha empresa, eu pego muito serviço de sondagem, SPT, para determinar fundações dos prédios, dos condomínios, sondagem para determinar nível do lençol freático, para saber se pode colocar uma fossa séptica, se não pode ali, ou qual a forma da fossa, né? Poços, né? Poços, perfuração de poços. Então, a construção civil, ele traz junto com ela a geologia. Então, está crescendo, está numa crescente, tanto a área de petróleo quanto toda a área de consultoria está crescente. Se você tem curiosidade, procure a GESE também, que a gente pode explicar o que é geologia, como faz geologia. Existem livros didáticos para crianças de 2 anos sobre o que é geologia. Então, é bastante interessante. Eu sei que é uma área ainda um pouco desconhecida, se você for a nível Brasil, né, toda a população, mas é uma área muito interessante e tem que gostar de ir para o campo. Assim como o engenheiro tem que gostar de ir para a obra, não adianta o engenheiro ficar só no projeto e não conhecer de obra, né? Como aquele projeto... Eu falava brincando, porque o engenheiro que não tem a nuca preta não é engenheiro, né? Então, pegou sol. Tem que gostar de ir para o campo. Eu, Ângelo, também temos o escritório. Já sabe para conhecer o engenheiro, levanta o braço aí. Se não tiver uma marquinha no braço queimada... Se eu ficar uma semana sem ir para o campo, eu já estou agoniado. É viciante mesmo. Para quem vive isso aí, é viciante. Agora, pegando isso aí, essa questão de ensino e tal... Eu quero saber de vocês, qual é a visão de vocês sobre a questão do EAD, né? Que é tão famosa EAD, né? Fazer uma faculdade de EAD. Ângelo já foi professor da parte de engenharia, de geologia. O que é que você tem a visão? Primeiro você, Ângelo, porque você já vivenciou essa questão do ensino, né? Eu participei aí do ensino superior como docente, mais ou menos ali entre 2015 até 2018, 19, acho que foram cerca de 4 a 5 anos. E eu peguei exatamente essa transição. A parte que o ensino ele era totalmente físico, e depois veio o ensino híbrido, e depois veio o ensino EAD. Eu vejo o seguinte, existem alguns cursos hoje que a gente consegue ter uma plenitude deles 100% EAD. E não faz diferença ou impacto significativo na formação do jovem para ele vir a se formar um profissional com qualidade.
a exemplo de alguns cursos, não menosprezando, mas eu quero ressaltar porque são cursos mais teóricos. A exemplo de sociologia, a exemplo de teologia, a exemplo de psicologia, até mesmo direito. Tem as práticas que podem até ser feitas hoje em EAD, em escritórios, como a gente até vê alguns tribunais aí online, que é feito todo mundo da sua casa lá, reúne as partes e faz a audiência. Agora, outras áreas que são áreas mais práticas, que realmente tem que ter essa vivência de campo, eu acho que é extremamente maléfico, porque hoje não existe um tipo de prova para fazer uma avaliação e reenquadrar os profissionais que tiveram mais campo ou menos campo para saber se o nível de conhecimento mínimo eles possuem. E dentro da área de geologia, eu até conversei hoje com o coordenador, acho que ele já não é mais coordenador, o professor Vedano da UFES. Ele trouxe para mim a informação que não sei como é a área de engenharia civil, mas na área de geologia, 30% da grade curricular ela tem que ser de campo. Então, vamos imaginar lá que a gente tem um curso de 600 horas, pouco mais ali de 150, 200 horas, a gente tem que trabalhar em campo. Então, a gente não consegue ter um profissional experiente apenas vendo slide ou vendo videoaula ou vendo vídeo do YouTube ou outras plataformas que cheguem para poder trazer essa informação. Então, eu acho que o EAD ele é extremamente maléfico em duas linhas de ação. Primeiro, a da mensalidade, que é uma concorrência surreal com a empresa que tem a sua estrutura física e os professores físicos. Hoje, um professor na estrutura EAD, ele grava uma aula e atinge mais de 100 mil alunos. O professor hoje físico, ele dá uma aula para mais de 100 alunos fisicamente, já fica algo ruim se você não tiver estrutura boa. Então, acaba que a mensalidade ela fica muito mais barata no EAD do que no ensino físico. E o outro ponto que eu acho que ele é extremamente essencial é que é o seguinte: quando você olha o ensino EAD e o diploma, não se diferencia o diploma físico de quem teve o curso 100% presencial para quem teve o curso 100% EAD. No diploma não vem essa distinção. E eu acho até bacana de não vir para não surgir esse preconceito. Só que gera outra contrapartida. A contrapartida de em que momento você vai ter a ciência que aquele curso ali, aquele profissional está preparado. O primeiro emprego dele, aqueles 2 primeiros anos depois que ele se forma. Então, o nosso papel como associação e até mesmo como membro do CREA é evitar que esses cursos venham 100%. Vamos dizer assim, tem matérias que até você consegue dar uma base ali no EAD, mas nunca, jamais 100% EAD. Bela explanação, compadeço com total pensamento que você explanou aqui, penso igualzinho e acho que assim, o híbrido, para poder baratear a mensalidade, já que a gente vive num país, infelizmente, de baixa renda, a grande maioria da população, seria 60-40, né? 60 presencial, 40 EAD. Ou 40 presencial e 60 EAD. Mas tem que ter a vivência de campo, tem que ter a vivência de laboratório, nessas áreas que a gente está especificamente tratando aqui, que é a parte exata, né? Que é a nossa área. Compadeço totalmente com o que você tenha botado aqui em explanação. E você, Danilo, como você vê essa questão? Você como conselheiro e você como já foi presidente também da associação. Eu compartilho totalmente com o que o Ângelo comentou, com o pensamento do Ângelo. Também sou contra o curso de geologia e das engenharias em si, que seja ofertado totalmente EAD, 100% em EAD. Além das outras atribuições, eu também faço parte da CEAP, que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional. Então, eu recebo lá no CREA processos de empresas, instituições de ensino, no caso, registrar novos cursos, e a maioria é EAD. Só que, infelizmente, nós do CREA, a gente não pode negar, a gente só tem que fazer o registro, que quem analisa os cursos é o MEC, né? Mas eu compartilho desse pensamento de não ser a favor do curso. Muita gente fala, mas engenharia é só cálculo. Não é assim. O cálculo é feito para ser aplicado em algo físico. Então, se você não está ali em loco, você não vai saber fazer direito aquele cálculo, né? Então, sou totalmente contra esses cursos 100% EAD, mas a gente vai ter... É o futuro, não tem jeito. A gente vai ter que saber se adaptar e lutar para que tenhamos
apenas os 40% e não 100% do EAD. Justamente, isso aí eu estou levantando sempre essa bola aqui para os convidados, para poder a gente ver essa visão, né? Porque a democracia, ela tem que ser ouvida a todos, né? Então, estou ouvindo a todos para poder todos darem sua explicação aqui sobre essa questão de EAD. Foi muito legal a participação de vocês. Vou convidar outras vezes para poder tocar aqui. Aqui foi um bate-papo mais levando uma resposta mais pessoal de cada um aqui, mas depois a gente vai se aprofundar em alguns temas para poder trazer a geologia para o pessoal que ainda não conhece e saber o que é a geologia de fato. Tranquilo? Mas quero que vocês deixem aqui a mensagem para os nossos telespectadores. O que é que vocês veem, a visão de vocês para o futuro da geologia do nosso país? Pode começar, Roger. Eu quero trazer principalmente o foco para os estudantes e o pessoal que está ingressando na faculdade hoje. Valorizem os projetos de pesquisa que alguns professores na faculdade fazem. É a sua primeira iniciação ali na parte realmente de você entender como é que se trabalha com metodologia, entender como é que se escreve um relatório. Valorizem o seu estágio. Eu acho que estágio pago, estágio gratuito, ele tem a mesma valia para o estudante, porque você, enquanto estudante, você é uma entidade esponja. Você tem que absorver o máximo de informação e tendendo a direcionar para ter mais qualidade ainda no que você vai reter. Porque é a partir daí que você vai ter, provavelmente, a sua primeira oportunidade de emprego ou o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Eu fui contratado na empresa que me deu o primeiro estágio. Fiz o estágio, fiquei 2 anos, depois eu fui contratado nessa empresa porque já sabia a dinâmica de se trabalhar com aquele tipo de minério. Outros tantos não tiveram oportunidade e hoje está um pouco mais perdido. Com relação à parte que você comentou, eu acho que o cenário que a gente tem que se preparar cada vez mais, a gente está tendo uma dinâmica um pouco mais forte em relação aí a terremotos. Apesar de a gente viver no Brasil, que ele é um pouco mais estático, alguns locais está aparecendo alguns tremores, está tendo aí alguns movimentos de terra, está tendo aí algumas trepidações, e isso está tendo reflexo na sociedade e em alguns municípios. A exemplo, se eu não me engano, acho que foi no Rio Grande do Sul, que teve uma movimentação de terra, que caiu uma casa e o piso lá, o asfalto, ele se deslocou um em relação ao outro. Eu quero trazer esse alerta, é o seguinte: nós estamos envelhecendo também com as construções que foram construídas há pouco mais de 40, 50 anos atrás. Você é da engenharia civil, você sabe que geralmente a gente bota ali uma validade na construção de 40, 50, 60 anos. Muitas coisas estão chegando nesse período já de 40, 50 anos. Se a gente não se atentar para essas estruturas e fazer as revitalizações, fazer ali as reformas nela, a gente vai começar a ver cada vez mais desastres. Não só em construções, como em pontos, como também barragens, que provavelmente vai ser um tema que a gente vai ter um pouquinho mais de discernimento aí para poder aprofundar. Vamos aprofundar isso aí. Valeu, brigadão. Danilo. Então, além de aprofundar nessa questão que o Ângelo falou, eu acho que o Ângelo comentou sobre os estudantes, né? Eu quero comentar para os profissionais, de se juntar ao sistema, se juntar à associação, cobrar os governantes, porque a geologia, sua pergunta foi sobre a expectativa da geologia no Brasil. Isso. A geologia vem numa crescente absurda desde 2005, exatamente por conta desse envelhecimento de estruturas, dessa necessidade de minérios, né? A gente está aí numa transição energética, carros elétricos, e a gente necessita de minerais, necessita de minérios. O Brasil é um país muito rico, então se a gente tiver bons profissionais e tivermos governantes que olhem para esse lado e exijam os profissionais habilitados para tais questões, não tem como a geologia não crescer, a engenharia civil não crescer. Eu acho que tudo se junta e faz uma coisa só, muito grande. Quero agradecer aqui mais uma vez para você, Ângelo e Danilo. Muito obrigado pela presença. E, Ângelo, reforça aí o convite do evento. Eu queria fazer mais uma vez aí a questão do convite. Vai ser o primeiro encontro de
de Geologia aqui no estado de Sergipe. Ele vai ocorrer de 26 a 28 de fevereiro, vai ocorrer nas dependências do SEBRAE, no turno da noite. Vai ter muitas palestras lá que são interessantes, vai ter uma parte de homenagem a alguns profissionais que já passaram pelo sistema, e também vai trazer alguma parte de geotecnologias. Eu já quero fazer a introdução nesse evento. Eu acho muito bacana, o evento é gratuito, as inscrições vocês olham lá pelo próprio Instagram da AGESE, agese.se. Vocês conseguem falar com a gente lá e fazer a inscrição, e estão todos convidados. Espero que todos apareçam lá. Maravilha. E antes que esqueça, e aí, quer construir? De forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir?